Bom dia pessoal, mais um dia aqui do nosso Café com Consciência e hoje a gente vai falar sobre os 10 sabotadores emocionais. E aí eu trouxe esse tema aqui para compartilhar com vocês porque ele para mim foi uma grande virada de chave e eu sei que isso pode ajudar muitas pessoas, né? Então a gente vai trocar aqui um pouquinho sobre algumas situações, como que a gente identifica, como que a gente pode lidar melhor com esses sabotadores emocionais. Então, se você não pegou seu cafezinho, vai pegar, porque hoje o papo aqui é muito bacana e com certeza vai te ajudar bastante. E para quem estiver entrando, bom dia, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade para comentar aqui, para mandar perguntas, para a gente ir trocando nesse espaço, tá bom? E aqui eu quero começar primeiro com uma pergunta. Se você já tentou fazer alguma coisa diferente e por algum motivo você trava. Então, ou você não consegue começar, ou você começa e para no meio do caminho, ou você fica criando várias situações na sua cabeça para aquilo de repente não acontecer. E aí, muitas vezes, quando isso acontece, a gente se culpa. A gente acha que é a gente que não está sabendo lidar com a situação, que a gente não tem recursos suficientes para conseguir colocar aquilo em prática, a gente desmotiva e tudo isso vai gerando um excesso ali de sobrecarga, de culpa, de questionamentos e muitas vezes a gente não tem resposta para isso e a gente começa a questionar o nosso perfil. E durante muito tempo comigo também foi assim. Eu ouvia vozes na minha cabeça, tratei durante muito tempo em terapia essa questão. E sempre que eu tentava fazer alguma coisa diferente, vinha uma voz e falava, não é agora, não é o momento, deixa para depois, olha, você precisa estar mais preparada, você precisa melhorar nisso. E assim, algumas coisas de fato me ajudaram a evoluir, me ajudaram a buscar mais conhecimento, mas na maioria delas não foram vozes que me ajudaram, foram vozes que me travaram, que me impediram de ir para um próximo passo, ir para um próximo nível, para me desafiar a fazer algo diferente, para aprender com aquela experiência. E essas vozes, elas são os sabotadores, os nossos sabotadores. E os sabotadores, eles são tão inteligentes em nos proteger que eles falam com a nossa voz. Eles falam do jeitinho que a gente fala. Então é muito mais fácil a gente se confundir com a nossa própria voz, com as nossas escolhas. Mas essa voz, geralmente, ela aparece num momento em que você quer, que você permite ou que você prefere escutar aquilo, porque de certa forma é uma proteção. E os sabotadores, a gente fala como, a gente trata eles como vilões, mas não necessariamente eles são vilões, de fato. Os sabotadores emocionais, eles são mecanismos do nosso organismo para nos proteger. Então, quando a gente passou por alguma experiência ruim, alguma experiência que gerou uma série de emoções, de sensações, é quando os sabotadores eles são ativados. E eles interpretam aquela situação e aquela situação ela vira gatilho para várias outras, mas no sentido de nos proteger. Então, se em alguma situação da sua vida, muitas vezes na sua infância, você passou por alguma situação que gerava medo, que gerava frustração, que você se sentiu constrangido, algum sabotador ali ele foi ativado. Então toda situação que o seu cérebro ele entender que você está numa situação parecida, ele vai ser ativado, ele vai tentar te tirar daquilo, mas ele faz isso para te proteger. Então acho que aqui o grande ponto, até para que todo mundo entenda, os sabotadores eles não são vilões. Tá? Eles são mecanismos que nos protegem de situações desafiadoras, de situações que podem nos causar frustração, medo, angústia. Então, eles são os nossos aliados, mas a gente precisa entender como usar eles da melhor forma possível, como lidar com eles. Para numa situação que de repente vá nos fazer bem, a gente consiga entender que aquele sabotador naquele momento, ele não vai ajudar se ele continuar ativo. Então a gente precisa aprender a lidar
com esses sabotadores para que a gente consiga fazer o que a gente quer fazer, o que a gente tem vontade de fazer, o que vai ser bom pra gente da melhor forma possível. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ju. Sejam muito bem-vindas. Fiquem à vontade aqui para comentar, para interagir, para a gente ir trocando, tá? Esse tema dos sabotadores emocionais, como eu já falei no início, é um tema que me destravou em vários lugares, em várias questões. Hoje eu lido muito melhor com essa questão de sabotadores, mas eu sei que para muita gente ainda é um desafio, ainda é uma pedra no sapato, ainda é uma questão que a pessoa não entende, sabe? E assim, eu me questionava muito sobre o meu porquê, sobre o que eu tô fazendo de errado, por que que isso acontece comigo, por que que eu não consigo evoluir, por que que eu travo, por que que eu sei que alguma coisa que é boa pra mim, eu não consigo colocar em prática. E é exatamente o sabotador, quando ele tá ativo, que ele te coloca num lugar de proteção. Então, assim, pra gente desmistificar primeiro a questão do sabotador, ele não é um vilão, ele é um aliado para proteger a gente. A questão é como que a gente está lidando com esse sabotador. A gente está deixando ele falar mais alto do que a gente está deixando ele controlar a nossa vida e a gente está perdendo o controle. Então, aqui a grande virada de chave é justamente essa. Quando você identificar um sabotador, você entendeu qual que é a mensagem que ele está te passando, o que ele quer te proteger e você lidar com ele da melhor forma possível, você acolher, mas dizer para ele que quem está no controle é você, não é ele. Então, assim, ele pode continuar falando com você, querendo te tirar de alguma situação que ele entende que seja perigosa, que seja arriscada, mas tá tudo bem, ele tá lá para justamente isso, para te proteger. Então, como que a gente consegue lidar com isso da melhor forma possível? Eu costumo fazer uma analogia com os sabotadores, até para que as pessoas entendam que, por exemplo, se você estiver num penhasco, você olhar lá para baixo e falar assim, eu vou pular. O sabotador ele vai falar, não pula, vai dar ruim. E é justamente esse o sentido do sabotador, ele te trazer para a realidade e ele realmente te proteger de algo que pode ser perigoso. Agora, se você quer fazer algo diferente, se você quer investir num projeto seu, se você quer começar a fazer uma coisa que há muito tempo você tem vontade e você nunca conseguiu começar, por que que seria ruim começar tudo isso? Não vai ser legal, não vai ser perfeito, não vai ser bom, tá tudo bem, a gente aprende no meio do caminho, a gente aprende fazendo. E assim, a sua autoconfiança, ela não vai vir da noite pro dia, ela vai vir a partir do momento que você se coloca em movimento, que você está disposta a aprender, disposta a evoluir. Então, sem o movimento, não adianta você tentar, realmente você vai ficar iludida achando que é a sua confiança, que você vai melhorar da noite pro dia e não é assim que as coisas acontecem, tá bom? Então, bora pro nosso café. E aí, vou começar aqui trazendo os 10 sabotadores e explicando como que eles funcionam, como que eles atuam no nosso dia a dia, tá? O primeiro sabotador que eu tenho aqui é a vítima. A vítima é aquele sabotador que ele vai ficar te falando, isso sempre acontece comigo, eu não tenho sorte, não era para dar certo mesmo. Então, assim, esse sabotador, ele evita assumir responsabilidades, porque ele tem medo de justamente não dar certo, de justamente te levar para esse lugar. Então, sempre que alguma situação acontecer, que isso se confirme, que realmente não deu certo, não foi bom, o sabotador da vítima é ativado, tá vendo? Não era para você fazer, realmente não deu certo, vamos fazer outra coisa, vamos ficar aqui no nosso lugar que tá mais confortável, não vai tentar fazer isso de novo. Então, ele vai te tirar dessas situações constrangedoras, dessas situações que de repente não dão certo, para te provar que se você for, você vai continuar nesse padrão de vítima, que você vai continuar com essa vítima ativada, tá bom? E aí o nosso segundo sabotador, a inquieta. A inquieta é aquela pessoa que começa várias coisas e ela tá motivada, ela tá engajada, ela quer fazer acontecer,
Só que qual que é o principal ponto desse sabotador? É a pessoa que começa e não termina. Ela tem muita energia para começar, para ter ideia, uma pessoa que muitas vezes é muito criativa, mas ela não consegue dar continuidade, ela não consegue ser constante, ela desmotiva muito rápido. E aí esse sabotador, ele vai sempre ficar procurando alguma coisa para falar para a pessoa, olha, você precisa fazer isso. Ó, isso aqui não é mais importante, deixa isso para lá, vai fazer outra coisa. E assim, você não consegue ter foco, você não consegue evoluir, porque esse sabotador, ele tá tão ativo que ele te faz achar que você sempre precisa de alguma outra coisa. Você precisa sempre estar inquieta, em busca de novos projetos, de coisas novas, de coisas diferentes, enfim. E aí é aquele padrão que você começa e não termina as coisas e não consegue sentir essa evolução, tá bom? Alguém aí já se identificou com esses 2 sabotadores? Boa, vamos lá pro próximo. E esse é o meu sabotador, um dos meus preferidos. É a perfeitinha. A perfeitinha é aquela sabotadora. Eu falo com tanta propriedade com ela porque ela é a minha Doralice. Eu tenho um nome para minha sabotadora perfeitinha. Ela é a Doralice. E durante muito tempo a Doralice, a perfeitinha, era aquele sabotador que falava para mim: você não tá pronta ainda. Espera mais um pouco, busca mais um curso, mais uma formação. Olha para isso aqui, você ainda não tá boa nisso. É aquele sabotador que vai te falar que você não tá 100%. Só que vamos pensar, em que momento da sua vida você vai ser 100%? É quase que impossível a gente ser 100% em algum lugar da nossa vida. Em algum momento da nossa vida. A gente está sempre dividindo a nossa atenção, o nosso esforço, o nosso foco, o nosso objetivo, né? Muita coisa acontece no nosso dia a dia e dificilmente você vai ser 100%. É até um absurdo a gente cobrar que a gente seja 100% em algo. Então, esse sabotador, na verdade, ele tem medo do julgamento, ele precisa de validação, ele precisa de reconhecimento. Então, se ele não tem isso, ele vai te dizer que você não está pronta, que você não deve começar a fazer algo ou que você não deve continuar a fazer algo, porque ainda falta muito para você estar perfeita. Só que o perfeccionismo não existe, gente. É uma ilusão a gente achar que a gente vai ser perfeito, principalmente se for algo novo pra gente. Não vai. No começo a gente vai errar, a gente vai tropeçar, a gente vai aprender com tudo isso. Então, quando o sabotador perfeitinho ele tá ativado, ele te impede de muitas coisas. E assim, esse eu falo que é o meu sabotador preferido, mas é porque hoje eu sei lidar melhor com ele. Mas até ano passado ele estava tão ativo que ele me impedia de fazer coisas simples, né? Mas que para mim era um grande desafio. Então eu não conseguia dirigir, porque eu ficava me questionando, se eu errar, se eu bater o carro, se acontecer isso, eu não souber estacionar. E aí eu deixava de fazer justamente porque esse sabotador ele estava ativado, falando que eu não era boa, porque eu tinha carta, mas eu não dirigia muito tempo, então que eu poderia errar. E assim, durante muito tempo eu tentava, e aí eu parava, e aí eu falava, gente, o que tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo? E aí esse ano eu decidi, eu falei, não, Doralice, vem cá, vamos conversar. Agora a Doralice é habilitada, gente. É habilitada, ela dirige, então isso não é mais um problema pra mim. Mas aqui é muito da forma como a gente se relaciona com os sabotadores. Então, assim, ele estava me protegendo de algo que pra mim fosse dolorido, de errar, de se questionar, de se cobrar. Então, assim, ele estava fazendo o seu papel. Quem não estava fazendo o meu papel era eu, de acreditar que aquilo era 100% verdade. Não era. Então, assim, a partir do momento que você escolhe lidar com isso, você vai perceber que talvez fica muito mais fácil, fica muito mais leve você conseguir fazer coisas diferentes, coisas que façam bem pra você, tá bom? Quem aí tem uma Doralice ativada, gente, me conta. Doralice é perfeita. Agora vamos para a hiperrealizadora. O que é a hiperrealizadora? É aquela pessoa que ela quer entregar, ela quer fazer sempre o melhor.
Só que nesse ritmo, né, que ela vai, ela não consegue sentir o quanto que ela tá evoluindo, o quanto que ela tá progredindo. Ela não celebra, ela tá sempre se cobrando por fazer algo mais, por fazer algo melhor. E aí ela é muito competitiva, ela não descansa. E isso começa a trazer uma sobrecarga. Aquela pessoa que de repente vai assumir coisas que talvez naquele momento não seja apropriado para ela, né? Que talvez não faça sentido naquele momento, ou que ela precisa terminar um projeto para depois começar outro. É aquela pessoa que não pode ficar sem alguma coisa para entregar porque ela se sente inútil. Ela precisa estar sempre fazendo alguma coisa e sempre sendo reconhecida por isso. Então, a hiperrealizadora, ela tem essa necessidade de estar produzindo constantemente, de estar entregando e de manter esse ciclo. Ela não sente tudo que ela está vivendo, tudo que ela está entregando, tudo que ela está se desenvolvendo. Ela só está atrás de mais coisas para fazer, mais coisas para entregar, tá bom? E aí, a gente vai para nossa próxima sabotadora aqui, que é a controladora. Ai, quem nunca, não é verdade, gente? A controladora é aquele perfil que acha que se ela não fizer, ninguém vai fazer tão bem quanto ela, que ninguém vai fazer do jeito dela. E aí ela acaba se sobrecarregando, ela não confia nas pessoas e ela acha que é tudo responsabilidade dela, porque ela precisa estar no controle, ela precisa ter essa sensação de que tá saindo perfeito, de que tá saindo do jeito que ela espera. Então, essa sabotadora é aquela líder que não delega para o seu time, porque ninguém vai fazer tão bem quanto ela. Ela é aquela mulher que não pede ajuda, que tem pessoas para ajudar, mas ela não pede ajuda porque ela acha que é responsabilidade dela. É aquela mãe que vai dar conta de tudo, que vai resolver tudo porque ela é a mãe. Então, assim, esse perfil controladora talvez seja um dos mais comuns que a gente vive no dia a dia. E se você não for uma controladora, certamente você conhece alguém que seja controladora. Só que a controladora, o medo dela é perder o controle da situação e não se sentir suficiente. Ou seja, ela precisa fazer tudo isso, ela precisa dar conta de tudo, ela precisa estar no controle para que ela se sinta bem com essa situação, para ela sentir que ela sabe o que está acontecendo, que ela tem controle de tudo. Mas vamos parar para pensar, nem tudo que acontece está no nosso controle. Nem tudo que acontece depende de uma ação nossa. Então, assim, a controladora, ela não descansa, de certa forma, porque ela está sempre tentando entender o que está acontecendo, tá? E tem um outro padrão, que é um outro sabotador, que é até bem parecido com a controladora, mas ele tem uma necessidade diferente, tá? Deixa eu ler aqui os comentários. Adorou a Doralice. Ela tá evoluindo muito, exato. Doralice tá perfeita. Ó, agora ela é habilitada e ela tá estudando para ser bilíngue, tá, gente? Então, Doralice é incrível. Todas temos, a diferença é como lidamos com o sabotador. Exato, Kátia. Então, assim, todo mundo tem sabotador, e dependendo da situação, um ou outro vai se manifestar, mas tudo muda de acordo com a forma que a gente lida com esses sabotadores, como que a gente escolhe conversar com eles, entender por que eles estão ativos naquele momento, o que a gente pode fazer para transformar isso de uma forma diferente. A gente não vai excluir, não vai eliminar os sabotadores da nossa vida. É bom que eles estejam ativos, que eles nos protejam, mas tudo tem um limite. A gente precisa controlar eles e não eles controlarem a gente. Beleza? A nossa próxima sabotadora é a servil. A servil é aquela pessoa que quer ajudar todo mundo. Sempre que alguém precisa de ajuda, pensa em uma pessoa. Essa pessoa é a servil. E muitas vezes a servil, por que ela é uma sabotadora? Porque muitas vezes a pessoa vai deixar de ser uma prioridade para servir os outros. Então, assim, ela não ajuda porque aquela pessoa realmente está precisando, porque vai fazer sentido. Ela se coloca no final da lista sempre que uma ajuda aparece. Então, assim, ela tem essa necessidade
de sentir que está ajudando os outros. Mas a partir do momento que ela se anula, isso começa a fazer mal. Então, o ajudar não é mais uma escolha, é uma obrigação. E é aí que essa sabotadora começa a impedir a pessoa de fazer escolhas por si, porque ela está sempre pensando no outro em primeiro lugar, ela não está pensando nela. E aí tem até aquele exemplo que eu comentei na semana passada, que eu vou trazer aqui de novo, de uma mentorada minha, que quando ela fez um exercício, ela precisava dizer qual que era a comida preferida dela. E ela não conseguia falar qual que era a comida preferida dela. E ela não conseguia porque ela estava sempre servindo. Era sempre o outro que precisava escolher. Ela se colocava no final da lista, até que chegou a um ponto que ela já não sabia mais qual era a comida favorita. Olha como é sensível esse sabotador. Ao mesmo tempo que, cara, é uma pessoa que ajuda os outros, é uma pessoa que está disponível. E tá tudo bem ajudar, mas a partir do momento que essa ajuda é só para os outros e você não tá nessa lista de prioridades, começa a não fazer sentido, começa a te sobrecarregar e você tem medo de dizer não, porque você vai desagradar, porque você estava sempre disponível. O que aconteceu que você não pode mais ajudar? Mas se colocar como prioridade precisa ser uma escolha consciente, de entender que você também é prioridade, você também precisa de ajuda, você também precisa de atenção. Não adianta você querer ajudar o outro se você não estiver bem com você. Então, é nesse lugar que o servil, de repente, ele vai te atrapalhar, ele vai tirar algumas possibilidades de você para estar sempre disponível para o outro, tá bom? E aqui a outra sabotadora nossa. Essa também é bem comum, que é a procrastinadora. A procrastinadora, ela adia situações, ela deixa para depois por medo de não dar conta. Então ela vai adiar para não viver aquela sensação de entreguei atrasado, nossa, não consegui fazer tal coisa, nossa, isso é muito difícil, isso é muito complexo. Então ela vai deixando para depois para não viver esse sentimento, para não viver essa sensação de ser julgada, de ser cobrada. Então ela não consegue perceber que o adiar coisas que de repente são importantes vai ter um preço no final. E ela tá adiando para ter um alívio, né, uma satisfação momentânea de focar em outra coisa, de priorizar outra coisa, mas em algum momento ela vai precisar lidar com aquela situação. E talvez o momento que ela vai precisar lidar vai ser ainda mais desafiador, porque talvez ela tenha pouco tempo para concluir aquilo que ela precisa. Então, assim, a procrastinadora, na verdade, ela te protege de alguma frustração, de algum medo, de algum julgamento. Então, ela sempre vai falar pra você, olha, não faz isso, não vai ser bom pra você, deixa pra depois alguém vai te ajudar, depois vai ser melhor, depois você vai estar preparada. É sempre o depois e nunca o agora. E aí, de novo, né, ela é tão presente no nosso dia a dia e ela se manifesta às vezes de forma sutil. Hoje eu preciso ir pra academia. Hoje não, tá frio, dorme mais um pouco, você tá cansada. Sabe? Coisa simples, ela se manifesta em coisas simples. Na verdade, todos os sabotadores, eles se manifestam de forma simples. A diferença é como que a gente consegue entender quando é um sabotador e quando é a gente mesmo, tá? Então, é importante ter consciência da procrastinação para entender como que a gente reage quando for o sabotador e quando for a gente. Qual que é a melhor resposta, beleza? Aí temos a crítica. A crítica também, gente, ela é muito ativa em mim. Nossa, a crítica e a perfeccionista, elas são incríveis, é uma dupla dinâmica. Mas a crítica é aquela voz interna que ela sempre vai achar algo que não tá bom. Ela sempre vai achar alguma coisa que você não foi bem. Então, assim, você entrega um super trabalho, você faz alguma coisa muito bacana, todo mundo consegue reconhecer, te elogia, né, te valida, e mesmo assim você fica falando, não, mas eu poderia ter feito isso. Não, mas isso aqui não foi legal, eu preciso melhorar. Não, mas isso, não, mas aquilo. E aí você, mesmo com tudo isso acontecendo na questão externa, internamente você tá se cobrando, você tá se criticando. Você tá sempre achando que você poderia ser melhor, né? De que
a sua voz não é boa, a sua postura não tá legal, nossa, olha como você falou tal coisa, como você expressou isso, nossa, o que você tá fazendo, quem é você na fila do pão? Então, a crítica é essa sabotadora que sempre vai colocar a gente para baixo, que sempre vai dizer que a gente não é boa, que a gente precisa melhorar, que a gente não merece aquilo que a gente tá vivendo, que a gente é uma farsa. Então, assim, a todo momento ela vai te colocar em prova. E os argumentos dela são muito convincentes, porque ela traz realmente as coisas que a gente viveu, as coisas que a gente sentiu para proteger a gente de situações parecidas. Mas nem sempre ela tá falando a verdade. Na grande maioria das vezes ela não tá falando verdade. Coisas para melhorar, todo mundo tem. Em qualquer coisa que a gente faça na vida, a gente sempre vai ter alguma coisa para melhorar. A gente nunca vai ser 100%. Então, a crítica, ela é ruim quando ela excede esse limite. Quando ela não consegue te ajudar a evoluir. Tipo, isso aqui realmente você pode melhorar. Vamos tentar? Né? Vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos! Então, a crítica, ela vai te levar para um lugar mais de julgamento, mais de culpa, do que necessariamente te ajudar. E essa crítica a gente precisa ter muito cuidado com ela, porque senão, por mais que o externo esteja tudo bem, a gente não está se sentindo bem com a gente mesmo, porque a gente acha que a gente é uma grande farsa, que aquilo não é verdade, que em algum momento a casa vai cair, que vai dar ruim, e que alguma coisa vai acontecer que a gente vai perder algo que seja importante pra gente. Então, a crítica, ela é bem sensível e ela pode colocar a gente num lugar bem delicado. E aí temos a nossa última aqui, sabotadora, que é a hipervigilante. A hipervigilante é aquela pessoa que está sempre em alerta. Ela não descansa porque ela sempre acha que alguma coisa vai acontecer. Geralmente ela acha que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, nossa, eu tenho que fazer uma viagem. Será que essa viagem vai dar certo? Nossa, vou andar de avião. Nossa, acho que, né, talvez seja interessante adiar. Ou, sei lá, em casa. Nossa, meu filho tá na escola. Será que ele tá bem? Será que ele não tá? Nossa, e se ele cair? Se ele se machucar? Sabe? É aquela sensação, aqui eu tô dando exemplos, lógico, mas ela se manifesta de outras formas até mais profundas. Mas o que eu tô querendo trazer aqui pra vocês é que a hipervigilante, ela tá sempre em alerta porque ela sempre acha que alguma coisa ruim vai acontecer. É uma pessoa que, de repente, chega a ser até um pouco pessimista, porque ela tá sempre prevendo algo que não necessariamente é real, que não necessariamente é verdadeiro, tá? Então, e ela não descansa, porque se ela dormir e alguma coisa acontecer, ela vai perder, né? Então, ela precisa estar sempre nesse alerta constante. Tá? Então, passamos aqui pelos 10 sabotadores e agora me conta com qual ou quais vocês se identificaram. Fez sentido para vocês? Vamos lá, gente. Eu todinha pulando na academia pelo frio. Interessante, ó. Os sabotadores, para cada sabotador, geralmente o remédio dele é a ação contrária. Então, vou falar da Doralice de novo, tá? Porque ela é a minha mais comum e aí talvez fique mais fácil para vocês entenderem. O remédio pro sabotador é sempre a ação contrária. Então, por exemplo, o perfeccionista. O que é o remédio pro sabotador perfeccionista? A aceitação. A aceitação de que você não vai ser perfeita. Então, a partir do momento que você começa a identificar qual que é o sabotador que está ativo, em qual momento ele se manifesta, você pode começar a praticar ações contrárias ao que ele está te dizendo. Porque aí fica mais fácil de você aprender a lidar com ele. E assim, como que você identifica um sabotador? O sabotador, geralmente, ele vai ser aquela voz que eu falei no início, que ele vai tentar te convencer de que aquilo não é bom, de que você não deve fazer aquilo. E aí você começar a se questionar do porquê, sabe? Pergunta pelo menos 5 porquês, sabe? Aquela técnica dos 5 porquês. E aí talvez você vai chegar
na resposta que não é você, é o seu sabotador que está ativo. E aqui com essa lista, tenta identificar quais são os seus sabotadores mais ativos. E isso pode mudar ao longo do tempo, tá? Dependendo do momento que você vive, da situação que você está vivendo. Ou no trabalho, de repente, é um pouco mais desse, na vida pessoal é um pouco mais desse. Mas assim, é tudo uma coisa só. Então, eu costumo falar, como você faz uma coisa, você faz todas as outras. É uma frase comum, eu não sei exatamente de quem é essa frase, mas isso se aplica muito. Então, se eu tenho um padrão perfeccionista, isso não vai se manifestar só no meu trabalho. Isso vai se manifestar na minha vida pessoal, em várias outras situações. O que muda é, de repente, o nível que ele vai aparecer para você, que ele vai se manifestar. Então, de repente, no trabalho, pelas cobranças, pelas metas, pelas entregas, esse sabotador pode estar mais ativo, enquanto que em casa, de repente, o controlador está mais ativo, entende? Então, assim, todos eles fazem parte do nosso dia a dia, todos eles estão ali com a gente para nos proteger, mas é uma escolha nossa entender como que a gente reage diante deles, tá bom? Você pode passar essas perguntas? Posso, Kátia? Eu vou compartilhar também o link da comunidade, que eu tô fazendo áudios diários especiais para os sabotadores, para falar um pouco mais sobre eles, como eles se manifestam, mas eu te mando também o resumo de cada um desses sabotadores e como que a gente pode lidar com eles da melhor forma possível. Beleza, gente? Chegando aqui no final dessa live, obrigada por vocês que me acompanharam aqui, para você que vai assistir depois. Fica à vontade para me mandar dúvidas, para me mandar um direct, para mandar essa live para outras pessoas que de repente você acha que pode fazer sentido, que pode ajudar. Acho que é um conteúdo inicial aqui sobre os sabotadores. Como eu disse, foi uma grande virada de chave para mim, entender, identificar e aprender a lidar com eles no dia a dia. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Então, muito obrigada pelo nosso Café com Consciência de hoje e aguardo vocês aí na próxima semana. Beijo, bom dia!